Pré-jogo de Libertadores 2026 está no ar. Vitor Lessa, é animação, Vitor Lessa, vai, isso aí, Vitor Lessa, é animação. Pré-jogo de Fluminense, Laguaira e Fluminense aqui em Caracas, da Venezuela. Mais uma Libertadores, já tricolor indo, já fomos para 21, 22, 23, não, 21, 22, 23, 24 e 26, é mais uma agora. E tudo que você precisa saber sobre Deportivo Laguaira aqui na Venezuela e Fluminense, que vai ser disputado no Estádio Olímpico UCV da Universidade Central da Venezuela, você acompanha aqui nesse vídeo pré-jogo. Na volta da vinheta, eu já vou estar no hotel porque eu não vou gravar o vídeo todo daqui, mas vai lá, roda a vinheta. Fluminense! Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa aquele like maroto aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para dar aquela moral e vamos para Deportivo Laguaira e Fluminense aqui em Caracas, na Venezuela. Informações básicas da partida. O jogo será disputado no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, o Estádio Olímpico UCV. É um estádio, como já o próprio nome diz, olímpico, né, com pista olímpica, então ele já tem um distanciamento do gramado, que até no geral parecia bom assim pelas imagens que eu vi. Já tem esse distanciamento e o público, um estádio para cerca de 20, 22 mil pessoas, vai estar com 10% disso, se muito. O Laguaira é um time pequeno, novo e que não é de Caracas, ele é de uma cidade próxima aqui, que é até perto do aeroporto. É como se, por exemplo, fosse um time, mal comparando ali, fosse o Boa Vista jogando a Libertadores. O Boa Vista jogar a Libertadores num Engenhão, no Maracanã da vida, vai ter ali seus 3, 4 mil tricolores, botafoguenses, vascaínos, flamenguistas, que vão acabar indo, mas não são torcedores de verdade do Laguaira, que teria 100, 200 torcedores. É esperado ter um bom público por causa de Savarino e de Soteldo. Falando ainda informações básicas do jogo, primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, né? O Fluminense joga na fase de grupos de 2026, estreando fora de casa. O horário da partida é às 19 horas, no horário de Brasília, tá? O horário de vocês, 19 horas. O horário aqui, o jogo é cedão, é 6 da tarde aqui o jogo. Mas independente disso, 3 horas antes a gente está ao vivo aqui no Raiz Tricolor para trazer um pré-jogo hiper tricolor, cheio de informações comigo e com o Lessa aqui diretamente de Caracas, na Venezuela, tá? Então vem acompanhar com a gente 3 horas antes, a partir das 4 da tarde, a gente já está ao vivo. A transmissão com imagens vai ser do Paramount Plus, mas você sabe que durante o jogo tem que ouvir a transmissão do Raiz Tricolor, a transmissão que conversa verdadeiramente com você, sendo tricolor. Narração daqui, sem delay, isso é parte muito importante também, tá? A arbitragem da partida vai ser feita pelo senhor, deixa eu pegar o nome exato, o uruguaio José Burgos. Nunca apitou jogos do Fluminense, apitou alguns jogos da pré-Libertadores, apitou Sul-Americana, agora também. Um árbitro uruguaio, como eu falei, não é dos mais jovens, mas também não é ali daqueles mais conhecidos, como eu falei, nunca apitou um jogo do Fluminense. Cara, e vamos falar sobre esse jogo, assim, porque o Fluminense entra nesse jogo, acho que a grande discussão é obrigatório vencer, mas isso não é soberba. Primeiro que eu acho que o torcedor pode ser soberbo, o torcedor pode ser pessimista, quem não pode ser são os jogadores, quem não pode ser é um dirigente, é um treinador, esses não podem ser, o torcedor pode ser, o torcedor tá aí para torcer, e torcer às vezes é se iludir, torcer às vezes não deixar se iludir, né? Isso beleza. O Fluminense é que não pode entrar com essa postura. O Fluminense é muito favorito contra o Laguaira, tá? A equipe venezuelana, ela foi talvez o melhor time do Campeonato Venezuelano do ano passado, apesar de não ter sido campeão de nenhum dos dois, nem do Apertura, nem do Clausura, mas ele fez a melhor campanha média no geral, ou seja, nos pontos corridos pontuou muito mais que o segundo colocado, apesar de não ter saído com o título, e nessa temporada está em segundo. Já tem 10 rodadas do Campeonato Venezuelano, estão apenas 2 pontos atrás da Universidade Central da Venezuela. Então, nesse momento, dá para dizer que a equipe do Laguaira é pelo menos uma das 2 melhores equipes nos últimos anos aqui da Venezuela. E o que isso quer dizer? Não muito. O Campeonato Venezuelano tem um nível muito baixo. Aqui o futebol não é o primeiro esporte do país, pelo contrário é o beisebol. A gente sentou aqui para comer, viu várias coisas, foi em lojas, etc. E você assim, vê muito mais referência a beisebol, em alguns casos até a basquete, do que a futebol. Não é a prioridade deles. Então, acho que isso diz muito sobre a responsabilidade que o Fluminense tem hoje. O Fluminense tem números que o Laguaira não tem em casa, o Fluminense tem fora. O
Fluminense tem, por exemplo, só pra você ter noção, tá jogando fora de casa na Libertadores, 46 jogos. São 20 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Percebeu que o Fluminense ganha mais do que perde fora de casa? Porque é um time respeitado na América do Sul. Respeitado não só pela taça que tem lá desde 2023, mas pelas ótimas campanhas. Fluminense, tirando 2022 que caiu na pré, no geral, você pega ali as campanhas nesse século, o Fluminense vai ser finalista, oitavas de final, quartas de final, quartas de final, quartas de final, caiu na pré, campeão e quartas de final de novo. Ou seja, o Fluminense joga a fase de grupos, nunca caiu na fase de grupos, pelo menos nesse século, só lá atrás em 71 e 85 em um outro contexto de Libertadores. Então o Fluminense é um time que os outros, o Bolívar e o Independente Rivadavia, que inclusive se enfrentam nessa terça-feira no mesmo horário do Fluminense, o jogo lá também é às 7 da noite, jogo em Mendoza lá na Argentina. Esses três times olham para o Fluminense e falam, beleza, esse daqui não vai dar, vamos focar nos outros. E talvez por isso até o Laguaira vai tentar um feito histórico para eles, que seria conseguir um empate. A verdade é essa. Né? A verdade é que um empate aqui hoje para o Laguaira já seria histórico. Esse é o ponto central. O Laguaira está na sua terceira participação de Libertadores. Na sua primeira participação lá em 2019, caiu na pré-Libertadores. Chegou a eliminar o Real Garcilaso, mas foi eliminado depois para o Atlético Nacional de Medellín. Em 2021, já classificou direto para a fase de grupos, igual agora. Jogou, empatou 3 e perdeu 3. Ou seja, até hoje eles têm uma vitória. Eles têm uma vitória em 10 jogos na Libertadores. Vale dizer que no momento, como eu falei, o campeonato venezuelano está fluindo bem. Estão invictos, inclusive, em 10 rodadas, 5 vitórias, 5 empates. É um time que vamos passar por bola em campo, né? É porque aqui é onde eu falo melhor sobre o time, né? E aí a gente traz as duas prováveis escalações, né? Vamos começar aqui com a escalação provável do Fluminense. Afinal de contas, é o time a ser batido dentro do jogo, tá? E a provável escalação do Fluminense nesse momento, se o Zubeldia não poupa ninguém, não perde ninguém por lesão ou algo do tipo, a escalação tá muito pronta, né? Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, James, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Canóbio, Savarino e John Kennedy. Esse hoje, indiscutivelmente, são os 11 iniciais do Fluminense. Samuel Xavier e Canóbio não viajaram para Curitiba, foram poupados do jogo e retornaram viajando aqui para Caracas. Eu imagino que esteja tudo bem, porque eu não consigo vislumbrar em que ponto seria positivo você tirar o Canóbio, por exemplo, se tivesse com a lesão, alguma coisa, não tivesse condição de jogar. Você tirar essa recuperação do maluco para botar ele para viajar 12 horas, 6 de ida e volta de voo, e ainda colocar para dormir fora, numa concentração para não jogar? Não. Então se veio tem condição de jogo, perdão. Então esses dois imagino que estejam de volta, bem como a volta do James na zaga no lugar do Ignacio, foi muito mais poupado do que qualquer coisa o James, e a volta do René no lugar do Arana também é esperada. Lúcio Acosta cumpriu suspensão no Brasileirão, está de volta no lugar do Paulo Henrique Ganso ali pelo meio, bem como o trio de ataque, Serna, Soteldo e Castilhos devem ser substituídos por Canóbio, Savarino e John Kennedy. Esse o time titular do Fluminense, um time que tem qualidade, que tem gols em Libertadores, tem história em Libertadores e tem camisa para Libertadores, tá? O Fluminense vai precisar ter muita concentração, porque assim, vamos falar muito sobre goleada. Eu vou lembrar sempre de uma frase do Vanderlei Luxemburgo, lá atrás, em 2006, talvez, 2007, acho que foi em Libertadores 2006, que o Palmeiras vai jogar a pré, depois de ter roubado a nossa vaga em 2005, e enfrenta, se eu não estou enganado, o The Strongest. O Vanderlei Luxemburgo estava comentando, o The Strongest não, estava enfrentando o Deportivo Táchira, da Venezuela, e o Vanderlei Luxemburgo é perguntado sobre golear o Deportivo Táchira jogando aqui na Venezuela. Ele comentou o jogo, exato, ele era o treinador e comentou, acho que é isso. E ele vira e fala, só faz o 4-0 quem fez o 1-0, o 2-0, o 3-0. Então o time vai precisar ter calma, no final das contas. Acho que o Fluminense também vai precisar ter calma, e isso esse time tem muito. Calma, posse de bola, envolve o adversário, consegue chegar ao gol. Sobre o time que a gente vai enfrentar, que é o time do Deportivo Laguaira, tem um vídeo muito bom com o jornalista Jair Pineda, que é daqui de Caracas, que trouxe muita informação, muito detalhe sobre os jogadores do Laguaira. Mas a gente vai falar aqui, obviamente, a escalação. Dá uma assistida, é o último vídeo que eu lancei. Vamos lá, vamos com a equipe do Laguaira. No gol, Christopher Varela. Na lateral direita, Luiz Casimiro Penha. Na zaga, o Carlos Ribeiro.
é o xerifão da zaga, e com a volta do... Eu tô sem o meu óculos, tá difícil de enxergar, mas é Diego Ocio, que estava na seleção venezuelana agora. Na lateral esquerda também está de volta um que estava na seleção panamenha e volta agora para a equipe do La Guaira para tentar, né, conseguir levar o La Guaira adiante. Ele deve jogar inclusive a Copa do Mundo. O Jorge Gutiérrez, que é a lateral esquerda da seleção do Panamá. Já em relação ao meio de campo, eles têm José Correa e Carlos Faia. Passa muito pelo José Correa essa bola deles, tá? E eles tinham o Castellanos, que era o camisa 10 do time, vinha jogando, mas por algum motivo virou banco. O Perdomo deve ser titular. No ataque, José Alimessa, que é esse ponta direita que tem muita qualidade, chegou a sair daqui da Venezuela, está de volta para cá. O Flavián Lodonho, que foi no ano passado o artilheiro do campeonato venezuelano, e é o artilheiro, inclusive, disparado desse ano, do colombiano Flavián Lodonho, é o artilheiro com 4 gols da equipe do La Guaira. Ano passado ele foi o artilheiro pelo Carabobo, né, que também está jogando competições internacionais. Bem, Flavián Lodonho, Alimessa e o Júnior Paredes. O Lodonho, ele meio que é um centroavante também, mas, enfim, pisa na área, etc. E o Júnior Paredes, que é o cobrador de pênalti, inclusive fez gol na última partida cobrando pênalti contra justamente o Carabobo. Time do La Guaira gosta de ter a bola, tem muita posse de bola. Inclusive o time treinado pelo Héctor Bidoglio, um argentino que fez sucesso aqui no futebol venezuelano, e agora está comandando uma equipe venezuelana, e já vem de um processo onde a tal daquela cartilha e etc, de o clube ter um tipo de jogar e contrata treinadores de acordo com aquele tipo que quer ver o time jogando. Esse cenário, em relação a isso, bota um time que tem muita qualidade com a bola no pé, né, no sentido de troca de passes, etc, gosta de ter a bola, por vezes até pouco efetivo, e se defende bem. Dentro do ano até agora aqui no futebol venezuelano, tomou pouquíssimos gols a equipe do Deportivo La Guaira, tá? Se você pega os dados do ano até agora, são 11 jogos, né, mais precisamente que ele joga, 10 jogos do campeonato venezuelano, e eles só sofreram 4 gols. Só que tudo isso que eu falei representa o La Guaira no campeonato venezuelano. Ele no campeonato venezuelano ele vai ter outra postura, provavelmente, no jogo contra o Fluminense. Provavelmente um desses volantes vai recuar, eles vão fazer linha de 5-4-1, vão deixar, talvez, não vão colocar o Paredes e o Lodonho, vão colocar mais um jogador pelo lado esquerdo, talvez até o próprio Castellanos volta para o time, para poder acompanhar a marcação. Eles vão se preocupar primeiro em se defender da equipe do Fluminense, e se não fizerem isso, aí talvez abra caminho justamente para aquela goleada que a gente citou. Eu agradeço pela sua audiência, deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vem com a gente a partir das 4 da tarde acompanhar. Então ativa sininho aqui, tá? Para dar aquela moral. Se inscreve, tamo junto, até a próxima, valeu!